Nós estamos em guerra. Eu não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática. Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares, o tempo todo. Isso é uma reflexão de Ailton Krenak, num documentário chamado Guerras do Brasil, né, que ele faz essa reflexão do que representou esses 500 anos da invasão europeia nesse território de Pindorama. E nós estamos aqui começando mais um episódio do podcast videocast, com Cocá e sem Cocá, que é uma arqueologia, né, das memórias ancestral, né, daqueles e daquelas que são indígenas e que viveram diversas situações, né, e afirmam a sua presença nesse território das diversas formas possíveis e que essas memórias, elas são muitas vezes negadas. E hoje a gente está aqui com uma figura muito interessante, já tem algum tempo, né, que eu venho ouvindo falar dele, e aí eu vou lendo sobre ele e vai me despertando cada vez mais interesse, foi me despertando cada vez mais interesse de fazer essa conversa com Bira. Ontem nós tivemos uma primeira conversa informal muito importante, né? Muito importante, de muita conexão, né, Bira? Porque a gente vai vendo, né, as relações que nós temos, e nós vamos falar delas ainda nesse bloco, né? Nós nunca nos vimos, nunca nos conhecemos e temos muito pontos de contato, né, de ligação, né? Caminhos cruzados. Exatamente. E aí, né, nós vamos aqui apresentar essa figura, que na verdade não sou eu que vou apresentá-lo, mas ele que vai se apresentar. Então é o Birajara Cortez, o Biratã. Né? O Biratã Cortez, né? Vai se apresentar aqui para nós. Então, Bira, fique à vontade, a palavra é sua e fale quem é o Biratã Cortez. Bom dia, companheiros. Uma satisfação imensa estar aqui perante vocês e contando um pouco da minha história, da nossa história de luta, do nosso país, do planeta em si, nessa infinita luta que nós buscamos do alvorecer humano, né? Eu sou o Biratã Cortez Costa, sou filho de Catolé do Rocha, nascido e criado aqui, mas a minha história a história da nossa família vem de Natal, Parnamirim. Meu pai serviu na aeronáutica lá no tempo da guerra e conheceu minha mãe, que era potiguara, uma família de pais e avós e bisavós dela, todos. Ela sempre nos contava que a bisavó dela foi pegada no mato, né? E é por isso que tinha essa referência o nome da minha mãe era Creuza Pegado Cortez, que essa referência pegada era justamente para os indígenas que eram capturados no litoral. E naquela época da invasão do colonizador, que foi feita através para o interior, principalmente pelos leitos do rio seco, né, que eram as estradas naturais. A Caatinga sempre foi muito agressiva assim, para a penetração, tinha que fazer trilha e tudo, mas eles começaram a invasão assim. E nessa invasão foram destruindo todas as comunidades indígenas que tinham aprisionado e resistindo, e os que resistiam, eles simplesmente matavam, né? O maior massacre indígena que aconteceu aqui na região com conivência com a igreja, né? É tanto que não tem nem registro, a gente procura pesquisar muita coisa assim, a maioria das coisas não tem registro, que é justamente para não ter prova desse genocídio absurdo que existiu no nosso Nordeste brasileiro, na nossa Caatinga, né? E pai voltou, terminou o tempo na base e voltou com mãe, casou, e lá eles tiveram uma prole de 21 filhos. Mãe teve 21 filhos com abortos e mortes, são 16 vivos, né? E pela história de nossa mãe, meu pai sempre fez essa homenagem de colocar nomes
Tupi-Guarani, né? Meus filhos. E pelas leituras que ele tinha também sobre os indigenistas aqui da região, do nosso país, também. José de Alencar e Euclides da Cunha e tudo, e conseguiu colocar todos os nomes com origem tupi, né? Guarani, que é o que o conglomerado das tribos assim, que formava a região dos tupis e dos tapuis, né? Pelo menos que a gente sabe assim, mais ou menos, na história. E ficou uma grande turma aqui, morando na casa do meu bisavô, João Alves da Silva, e da minha mãe Belinha, que era bisavó, Isabel Alves da Costa, que era tida assim como uma milagreira, né? E rezava muito, assim, muito contrita, muito uma espécie de chama, assim, como é que se diz, espiritual da família, né? Todo mundo, quando estava com problemas assim, existenciais, de superar coisas terríveis, assim, de mortes que acontecia muito, apelava para ela através, e elas faziam uma espécie de novena, todo final de semana tinha uma novena. Então os nomes o pai foi decidindo, né? Começou com Irapuã, que nasceu em Parnamirim ainda, depois eu já nasci aqui, né? Rubiratã, Cortês Costa, e todos Cortês Costa, e Cortês pela história relacionada com o nome da nossa mãe, que saiu o Pegado e ficou o Cortês. E até hoje ainda não sei direito, mesmo pesquisando, sobre essa questão do Cortês, né? Se vem de Hernán Cortés, o invasor, que destruiu a civilização inca, né? Ou qual é a relação que tem de Cortês. E nessa região aqui do Rio Grande do Norte, vizinha Paraíba, pelo lado sul, né? É sul, é norte, é norte. Norte. Aí tem muitos Cortês e muita gente relacionada. Inclusive tem uma cidade perto aqui no Rio Grande do Norte que é Janduí. Janduí, que era um cacique aqui da região também. Uhum. E ficou o Biratã, depois Iara, depois o Biraci, depois o Birajara, Moema, Lindóia, Itapuã, Caturité, Itajibá, Bartira, Jussara e Lindóia. Eram 9 homens e 7 mulheres, todos com... Só teve um que foi colocado o nome de nosso pai, né? Por influência dos padrinhos, o nome dele ia ser Araribóia, um dos grandes chefes, né? E ele, que conversa é essa? Era um padre assim, muito... Frei Antônio de Terrica, na Itália, né? Era o padre daqui, o pároco. Botar nome de bicho no menino, não sei o que, Araribóia, que ele relacionava com a cobra jiboia. Tinha nada a ver. Aí ficam os padrinhos descidos. Aí Pedro Costa, filho, pronto. Era normal sempre botar cada família ter um representante do pai ou da mãe, das mulheres. E essa é a nossa história. E começamos aqui, pequenos proprietários, agricultores, e no período da década de 60, o nosso presidente era como Lula hoje, João Goulart, né? Era um presidente que estava ter a capacidade de transformação no país, fazer essa transformação, né, social. E foi contestado Nesse tempo existia Guerra Fria, né, os americanos não permitiam outra Cuba na América Latina, né, e começou toda a perseguição e o desfecho do golpe militar, que a gente na época nem percebia, porque eram adolescentes ainda, pequenos. E eu só vi até começar a ter uma consciência de classe, assim, de luta, a partir de 66, né? A gente estudava no Colégio Dom Vital, que foi fundado por Frei Marcelino de Santana, uma pessoa que tem uma história fabulosa aqui da educação na região e no município. E chegamos até terminar o ginasial, né? Nessa época era a 4ª série ginasial. E em 67 nós terminamos.
de 66 até 67, a gente teve toda uma militância, a gente se empenhou mesmo na literatura, né, no aprendizado de Marx, Engels, socialismo, todos os sistemas de governo, inclusive no depoimento com a Polícia Federal, com o delegado, ele perguntou qual era a ideia da gente, e por que fazia isso, buscar esse negócio de comunismo. Eu digo, doutor Maffeo, era o doutor Maffeo, nós somos estudantes e eu tenho sede de saber, de conhecimento, eu quero saber de todos os sistemas de governo que existem no mundo para ver o que é melhor para o nosso país, né? Já que a gente vive, né, com essa égide de país colonizado, a gente tem que transformar nosso país, com as imensas riquezas que nós temos, numa grande nação poderosa e soberana, né? Muito bem, tudo, mas mesmo assim ele já tinha um ponto de vista dele, e era o presidente, e era o chefe da Polícia Federal na Paraíba. E através dessa luta nossa, política, que começou contra a oligarquia aqui em Catolé do Rocha, a oligarquia maia, que até hoje ainda domina. Que os maias também estão no Rio Grande do Norte. Né? Exatamente. Tem uma história no livro de Ana, Geração Vira Mundo, Catolé do Rocha, anos 60, onde houve um conflito armado entre a família Maia e Suassuna aqui, né? Sim. E chegaram ao ponto de sacarem as armas e se matarem, como se diz, mas todos os dois sobreviveram. Um mortalmente ferido, né? Lavoisier, Maia, e o outro, Chiquinho Suassuna, com um tiro no peito e outro no braço, né? E Lavoisier, Chiquinho descarregou um revólver 32, que o pai sempre falava disso, que ele Lavou não morreu porque o revólver era um 32, né? É o revólver que a gente chama aqui de atirar em amigo. Sim. Mas ficou atingido, né? E na coisa também tem até um filme que um neto dele, de Cantidiano de Andrade, que era maçom, e era agente fiscal desse órgão, agente de estatística, né? Aqui em Catolé do Rocha, uma pessoa muito, todo mundo amava, Cantidiano, né? Os filhos dele são nossos amigos no Colégio Dom Vital, tudo. E ele fez Caquito, né? Fez um documentário também muito bom, em nome do pai, que foi passado aqui no último aniversário da cidade, né? Nós vamos ter o próximo agora no dia 26 de maio, agora. Acho que é o aniversário da nossa cidade. E ficou no Centro de Cultura, ficou passando Praça de Guerra, Ladário, em nome do pai. Na sequência, os estudantes dos colégios vinham tudinho fazer aquelas sessões, tudo. E o Praça de Guerra é o filme que fala, né, dessa resistência dos estudantes aí na fim da década de 60, né? E que se preparam para fazer a luta contra a ditadura, sobem a Serra do Capinhaçu, né? Exatamente. E pensam nessa perspectiva de resistir, né? Esse processo autoritário aqui, né, Bira? A mesma coisa que existiu no Vietnã, né? O início, o embrião do Exército Popular de Libertação, né? O objetivo nosso era esse aqui, né? Criar uma equipe de pessoas assim, baseada na experiência da Revolução Cubana, de criar 1, 2, 3 Vietnãs, né? Que era justamente para dividir as forças do imperialismo americano. Mas, Bira, deixa eu te fazer uma questão em relação ao Vietnã, né? O grande líder é o Ho Chi Minh, né? E os asiáticos, né? Os americanos, os norte-americanos, estadunidenses, com todo aquele preconceito, né? Eles não conseguiam distinguir, né, os asiáticos entre si. Aí eles chegavam num povoado e já de forma violenta, matando e tudo mais, e aí perguntavam, quem é? Cadê o Ho Chi Minh? Aí todos diziam, eu sou o Ho Chi Minh, eu sou o Ho Chi Minh. E aí isso impediu, né, dos americanos capturarem o Ho Chi Minh e os vietnamitas vencer uma guerra contra o imperialismo, né? Agora sim, tem uma diferença aqui, né, Bira? Nós somos tão diversos, né? Quem é o líder, né? É muito fácil chegar ao líder aqui, né? Mas essa convicção coletiva dos vietnamitas é uma coisa impressionante, né? E eu queria também comentar uma outra coisa, né, Bira, que eu acho importante, né? Você citou, né, os estudos marxistas, os pensadores de esquerda aí que vocês
conseguiam acessar, né? E eu acho que tem muito uma ligação conosco, sabe, Bira? Porque quando Marx vai dizer, não, isso aqui não é uma sentença para a nossa vida, esse Estado do jeito que está organizado, né? Porque a gente teve experiência de outras organizações de mundo. E é aí que ele vai aprofundar o estudo, ele vai apresentar, né, estudos que foram feitos a partir das experiências de indígenas, que é o que ele chama de comunismo primitivo, né? E que se a gente pensar, Bira, tem uma outra experiência muito importante, que é no sul do país, que são a experiência, né, dos guaranis, né? Que eles formam lá, fazem lá uma experiência que tem livros, inclusive, sobre essa experiência dos Guarani, que vai dizer que é uma experiência comunista, que é uma experiência socialista, né? Então, o que eu queria dizer desse encontro das ideias do Marx com a nossa forma de viver, com a forma dos nossos ancestrais de viver, é totalmente compatível. É totalmente compatível. Porque quem que aprisiona a nossa vida, o nosso tempo, Bira? É esse modelo que está aí, né? É o capitalismo que aprisiona a nossa vida, que regra a nossa vida, que diz como é que tem que ser, que fecha as cercas das áreas comuns, né? Cruel, assassino e genocida, né? Exatamente, né? Tem um cruzamento, né, Bira, que infelizmente a gente explora pouco, pensa pouco a respeito dessas vivências práticas, né, dos povos indígenas, né? Exatamente. Então, é muito importante isso, porque as formas de luta estabelecidas eram sempre baseadas no socialismo. E na teoria marxista também, eu tenho até o livro Manifesto Comunista, que na época era o Manifesto e o Capital, né? A teoria política e a teoria econômica. Quem tinha um livro do Manifesto, principalmente, era quase como o cão aqui, né? Era uma influência nefasta, assim, o comunista e tal. Até hoje, nos dias de hoje, só você vê esse bando de idiotas aí que falam em comunista e tudo é comunista, não sei o quê, não sabe nem o que é o comunismo nem nada. Não sabe que o socialismo é a primeira manifestação do comunismo e a preparação para se conseguir mudar o sistema. E o comunismo é a etapa superior, quando a sociedade já está avançada e tudo. Quer dizer, não existe nenhuma nação comunista no mundo. Existe, teoricamente, a teoria do comunismo, né? Que é a fase superior do bem-estar humano, do alvorecer de todos os povos usufruir da sua riqueza, do seu bem-estar. E isso afeta diretamente a burguesia internacional, os imperialistas e tudo, que eles apeiam eles do poder, né? O povo se torna senhor de si. Mas a propaganda é tão poderosa deles que eles fazem com que a maioria das massas do povo ache que o comunismo é um pavor. Tal qual a história dos cangaceiros que diziam que o Lampião rebolava criancinha para cima e espetava no punhal. E com o conhecimento que a gente tem hoje, não existia nada disso, né? Existia violência dentro do cangaço, como existia violência também terrível do coronelismo com seus jagunços, seus capangas, né? Então a gente baseou nosso trabalho totalmente relacionado com isso. A história da gente, da resistência, da nossa descendência indígena, eu fui um dos que sempre luta até hoje, e a questão ambiental também me envolve muito aqui. É uma opção assim de luta para salvar o que resta do nosso planeta, que todo mundo não tem essa consciência, né, ambiental de achar que é uma ação que a gente faz, uma queimada, um negócio lá, prejudica toda a humanidade. E eles acham que aqui o mundo nunca vai chegar ao ponto de entrar em colapso por conta dessa exploração da agricultura e das destruição das florestas. Dentro da normalidade. Eu me lembro que no período da formação do algodão, que a gente começou a perceber as coisas, tinha as brocas, né? Todo ano, para aumentar a área dos algodoais aqui no Nordeste, que era altamente produtivo, depois foi destruído justamente pelos americanos em prol do algodão no Egito, que era a fibra melhor que existia no mundo.
e o algodão aqui. Dizem até que eles foi quem injetaram a doença genética do bicudo. Eles fizeram isso, você lembra, não sei se você lembra, né? O Eduardo Galeano fala sobre isso em relação à Bolívia. Pois é. Né? Que ele tinha, ele era um grande produtor, se eu não me engano, de porco, né? E era exportador. Eu não lembro se é porco ou uma outra criação. E eles exportavam para o mundo. Os Estados Unidos inventou que tinha uma crise sanitária com os porcos deles, e aí o que eles fazem? Matam e aí fornecem, né, uma outra matriz que não se adapta à Bolívia e morre. Pois é. Né? E os Estados Unidos fez sempre isso com os diversos países da América Latina, né, Biro? Não só em relação a culturas da agricultura, mas de criação também de animais, né, para o abate, enfim, né? Sempre foi uma marca disso. Mas, Bira, tem umas coisas, né, que eu acho que é importante também a gente ir fazendo ligação, né? Que você falou do cangaço, e aí eu sempre olho para o cangaço assim, Bira, como eu fico pensando assim, pô, mas a gente não tem nenhum historiador indígena que estude o cangaço. Porque o cangaço é sempre visto de fora para dentro, sabe, Bira? Eu nunca vi o cangaço de dentro para fora, né? Você vai lá em Pancararu, lá em Pernambuco, né? Você senta com as pessoas e ouve diversas histórias do cangaço, Pancararu, Pancararé, né? Tem outros povos que participaram, os Tupinambás, né, Bira? E a grande questão do cangaço é um pouco por aí. Os cangaceiros eram indígenas, né? Como o capitalismo, né, avançou, né, foi se expandindo para o sertão, ele vem trazendo toda a sua violência. E aí você tem uma resistência. E você resiste como? Como você pode, né? É aquela história, né, do Brecht, né? Você diz que é violento o rio, que das margens, né, tudo arrasta, mas não fala, né, de como é que ela está sendo oprimida, né? As margens estão sendo oprimidas, né? Então eu acho que essas questões, né, são questões importantes. Mas eu queria, Bira, assim, né, pensar contigo isso também, né? Eu vi vários militantes assim históricos, né, que teve uma importância enorme para nós, né, como o Hugo Blanco, né, do Peru, que foi de uma importância, foi o líder da reforma agrária no Peru. Eu não sei se você sabe da história dele, Bira, que ele foi preso durante muitos anos e ele foi eleito senador preso, né? E o Hugo Blanco é indígena também, né? Você vê como é interessante, né? A gente não pensar na nossa identidade de resistência. E aí eu tive a felicidade de conhecer o Hugo Blanco, né? 2012, né? Eu conheci o Hugo Blanco. E ele virou um grande militante ambientalista, Bira. Ele dizia que a questão, já naquele ano, já há algum tempo, ele dizia que a questão central era a questão das águas, que as grandes multinacionais estavam comprando as águas, né? E a água é vida, né? Ele estava falando de uma questão central, né? Que era a questão da água. E aí eu vejo também, né, essa consciência aflorando, né? Ou sempre esteve presente, né, em diversos militantes, né? E conversando com você falando das lutas aqui, né, exatamente, na região, né? Queria que você falasse um pouco também disso aí, como é que é essa tua ligação, e você acha que já apresentou um pouco dessa tua leitura, mas eu queria um pouco, né, saber um pouco mais dessa sua visão aí e tua interação. Você vai começar, talvez a gente dê uma paradinha, né? Porque os nossos equipamentos também precisa dar uma respiradinha um pouco. E se você não conseguir falar tudo, a gente retoma. Mas queria que você falasse um pouco sobre isso. Desde cedo, eu posso dizer assim, desde do tempo de criança, tem uma história fabulosa que mãe conta, que tinha uma porca dando de mamar, amamentando os bacurim, né? E a casa que a gente morava era uma casa imensa, né, estilo colonial português. E a casa velha, né, que o açude cobriu quando foi aumentada a capacidade dele em 58. O pai foi quem fez essa reforma.
e escutaram um bacuri gritando. E eles chegaram lá, eu tinha tirado o bacurim do peito da porca e estava mamando no peito do bacurim. E eu sempre na minha mente eu me lembro dessa cena assim bem clara. Eu achava que o leite da porca era uma coisa muito importante assim, porque os bacurins mamavam com sofreguidão, como se diz, né? Se alimentavam. E desde desse período para cá, aconteceu um caso também assim que chocou muita gente. Foi 2 cachorrinhos que a gente tem que contraíram a raiva, né? E pai mandou um caseiro lá que eles tinham, né, executar, matar, e a gente ameaçou o cara de... E eu sempre também fui muito forte, né, nessa questão da defesa do meio ambiente e a defesa animal, né? Em defender os pássaros, soltar os pássaros das gaiolas dos filhos dos moradores. E uma vez eu, caçando de baladeira, né, eu consegui atingir um periquito, que eu era doido para ver o periquito de perto. Aí a gente baleava, como a gente chamava, que ele não morria, para observar. E ele morreu na minha mão. Isso me causou um impacto tão grande que eu fiz todo o ritual cristão do enterro do periquito, né? Cavei uma covinha lá, botei flores, tudo, e fiquei com isso. Até hoje eu me lembro dessa cena assim, com muita clareza, né? E sempre fui um defensor eterno, né, do meio ambiente. E eu me sinto bem, não sei se é a questão pode ser isso também, genética, né, do sangue de mãe, a coisa que mais bonita que eu acho assim, com relação à natureza é eu me embrenhar dentro da mata, da caatinga e respirar os aromas silvestres e me identificar com cada árvore, né, abraçar, beijar. Todo mundo diz que eu sou doido por conta disso, né? Mas é importante porque é o meio que a gente viveu, né? Que a gente vive e que tem na raiz que eu me lembro que os castigos da religião, Deus, Javé, esse Deusão poderoso que está acabando tudo lá na Palestina, dos judeus, ele exterminava até a 5ª geração. E geneticamente foi confirmado que a informação do DNA vem até a 5ª geração. Por isso que exterminava, para não ter mais o perigo de voltar aquela pecha satânica, né, do mal. E em todas as reuniões que eu participo, assim, eu sempre faço uma inserção cultural, né, que é precisamente relacionada com a defesa da natureza, né. Eu tentei já diversas vezes criar, assim, eu tenho dificuldade porque eu não tenho prática nessa questão burocrática da criação e da defesa ambiental, mas eu propago essa ideia em todos os lugares que eu vou. E é uma meta principal agora, depois de tantas lutas, de sofrimento, a gente ter sobrevivido à ditadura, de ter contribuído para a democracia, para ter conseguido superar esse perigo imenso que a gente passou agora com essa pecha do bolsonarismo, com essa genocídio, essa tendência nazi-fascista de ressuscitar, que esse processo que a gente viveu foi justamente o que aconteceu na Europa no advento do poder do nazismo e do fascismo. Então, a meta principal para mim agora é a defesa ambiental, como luta de desenvolvimento dos agrupamentos que a gente vive. Eu já sou membro de vice-presidente da associação rural ali, que trabalha justamente com isso, né? Vários grupos de pessoas ligadas ao meio ambiente. E sempre eu estou trazendo as últimas informações relacionadas com o perigo que a gente está passando com o clima, a condição climática que é imensa, né? E o último exemplo que a gente está tendo aí agora é no Rio Grande do Sul, né? É um desastre imenso ambiental, contribuindo talvez já por uma contribuição assim dessas mudanças climáticas que está acontecendo em todo o planeta, né? E acho importante que todo mundo se empenhe nisso, já que a gente não tem mais
uma bandeira de luta, como antigamente, de apelar até para a violência, que eu me lembro até que a gente explicava essa questão de violência como um fator de transformação, porque tem uma filósofa judia, que é Hannah Arendt, que ela pregava muito isso, a questão da violência como fator de transformação. E naquela época a gente buscava isso também, para destruir esse sistema podre, perseguidor, escravagista e explorador do trabalho humano, da exploração sem fim do homem pelo homem, que é o que o capitalismo gera. Usar a violência como um fator de transformação. Mas nós vivemos outros tempos e nós somos imbatíveis, eu sempre digo isso, nessas formas de luta, né, de lutar pelo alvorecer humano. E acredito que esse é o caminho que a gente deve trilhar. E você está esquecendo aqui de me falar uma coisa que você falou ontem. Você tem uma terra aqui que você está, né, tentando transformar ela numa área de proteção ambiental, né? Certo. Que eu acho que é importante também, né, Bira? Porque as pessoas falam, não, mãe, você fala que eu tenho que fazer, mas você não faz, né? Como é que é isso, né? E aí eu acho que é importante, porque a nossa coerência é muito importante também, né, Bira? A gente precisa ser exemplo, né? Na nossa vida, na nossa história de luta, né? E agora eu queria falar dos nossos encontros, né, Bira? Essa é uma questão interessante aí, né? O Bira tem uma história muito importante. Nesse videocast aqui, nós vamos colocar referências sobre o Bira, porque eu acho que muita coisa já se falou da história de luta dele, enfim, mas tem questões que são questões que não estão lá também. Quando eu estava em contato com o Bira, tentando contatar o Bira de tudo quanto é jeito, o bicho não gosta muito de tecnologia não, mas ele usa lá o Facebook, né? E eu entrando em contato com ele de tudo quanto é jeito, aí o Aratã, né? O Aratã, né? Falou, não, fale no Facebook com ele que ele responde. Demorou uns 2 dias para responder. Mas quando o bicho respondeu, aí ele já foi direto no meu perfil. Coisa de militante, né? Eu quero saber com quem que eu tô falando, né? Aí ele foi lá e falou, rapaz, mas que coincidência, né? Aí eu não entendi nada. Nossos caminhos estão se cruzando, né? Catende. Porque eu sou de Catende, né? Da zona da Mata Sul de Pernambuco, e Bira nessas suas lutas aí, né? Na sua luta aqui com seus companheiros, o Bira foi para Catende. E ficou um período lá, né, Bira? E a minha cidade de origem é Catende, né? E aí o Bira foi para lá, né? E aí me conta um pouco dessa história aí, Bira, como é que foi? Porque, por exemplo, quando você fala de mata, eu sempre, né? Catende é muito referência para mim em vários aspectos, né? Que eu vivia na mata, né? E é uma cidade que hoje ainda tem essa preservação das matas, né, Bira? E é interessante, eu não sei se você sabe, a tradução, Catende tem a tradução em 2 línguas, em línguas africanas e língua indígena, né? Que né, é Catende, né, como uma divindade, um orixá, e a outra que é a tradução indígena, que é esse mato que brilha, né? Então são 2 traduções. Eu vejo em Catende assim um encontro muito feliz, sabe, Bira? Essa coisa de você pensar, o teu chão te dá a base para você dar um salto de qualidade no pensamento, para mim é uma coisa muito importante, né? E Catende é isso para mim aí. Eu queria saber de ti, assim, de uma coincidência total, né? Você... Depois da nossa libertação, aí nós voltamos. Ari continuou em João Pessoa, né, e Cacheada aqui, estudar na escola agrícola. E eu permaneci sem poder estudar também, um período caçado, assim, que pai tinha colocado advogado, essas coisas assim, para voltar a estudar, né? E pai estava numa crise muito grande aqui financeira e a gente tentou. Eu disse, não, pai, eu vou dar um tempo para pensar e ver o que eu vou fazer, né? Mas meu objetivo mesmo era ainda tentar ir para o Araguaia, para onde estava tendo a manifestação da guerrilha rural, a tentativa de um foco insurrecional lá
no Araguaia, né? Mas fizeram um cerco estratégico lá que não entrava nem saía ninguém, tudo, e foi o maior massacre que aconteceu. Se eu tivesse conseguido ir para lá, certamente teria morrido também, né? E uma tia minha que morava em Recife casou com um agrônomo. E a especialidade dele era cana-de-açúcar. E ele foi para a usina União Indústria, primeiramente, ali perto da escada, né? Uhum. E começou a trabalhar lá. E foi no tempo que eu botei a mochila nas costas, como se diz, já tinha arquivado a mochila pela história do movimento hippie, depois da destruição da esquerda, o desbundo total, né? Aí, como a gente Edmilson fala, né? Aí a gente se meteu em sexo, droga e rock and roll, né? Aí a gente evoluiu nesse sentido e formamos grupos aqui de resistência que não era mais uma resistência política, era uma resistência de contestação à estrutura semi-feudal aqui da oligarquia, né? Aí com os filhos, amigos meus excelentes, assim, da família Suassuna, da família Maia, que evoluíram, pintores, artistas, teatrólogos, de toda forma de luta revolucionária, assim, de consciência humana, a gente tentou. Fizemos até um filme que eu cito no Praça de Guerra, né, de buscar o nudismo, uma experiência assim, artística, né, de tudo, e no fim fomos, Que levou vocês para a cadeia lá, de novo. todo mundo preso de novo, eu, Rogério e Cacheado, né? A linha de frente. E foi um movimento bonito porque essa coisa não era para ter transpirado, mas os meninos estudavam no colégio estadual e mostraram essas fotos que era para ser só de uso individual. Há umas meninas que tinham acesso, a gente tinha acesso a elas assim, que tinham uma mente aberta, já tinha um grupo formado. E uma das meninas comentou em casa, na hora da janta, com o pai e tudo, que tinha visto umas fotos e tudo, aí ele comentou com o juiz, né, foi fazer a denúncia, e o juiz, que era justamente o juiz que existia na época que nós fomos presos, em 69, né? E depois eu vim encontrar esse juiz com um livro Catolé do Rocha e Muitas Lentes, na APL, na Associação Paraibana de Letras. Quando cheguei lá, estava o juiz que nos prendeu, o filho do juiz, doutor Segundo, que era um médico aqui também de tendências reacionárias, da família Maia. E eu cheguei e disse, o que é isso? Porque é o lançamento do nosso livro histórico, tudo, e por que os torturadores estão aqui? Nós somos os torturados, vamos ser torturados novamente? Não, mas é porque isso, não sei o que. Era Damião, justamente Damião Mendes, que seria secretário de Cultura no governo de João. No primeiro governo dele. Aí aconteceu isso. Aí, voltando à história, eu fui, disse, a gente tem que sair desse marasmo, né, dessa mesmice que a gente está vivendo aqui, era só droga e cerveja e festinhas e tal, tudo. Aí eu fiz uma análise crítica, assim, uma autocrítica, né, que isso é muito importante para a gente, que tinha que, pela minha história, eu tinha que buscar outros horizontes, né, e continuar a luta. Aí fui para Pernambuco, e comecei na usina União Indústria, e depois Luciano foi convidado, se tornou um excelente agrônomo, né, na área de cana-de-açúcar, era requisitado por todos os usineiros. Aí foi para Catende, que ele foi justamente convidado por Luiz Jorge, que era o interventor do IAA, lá na época. E eu fiquei também resguardado, né, a gente sabia já das histórias dos companheiros, a gente todos sendo executados, sendo mortos, desaparecidos. Nem tanto aqui. Esse ano era? 74. 74. 70 a gente saiu, era Garrasta Azul ainda. E o Médici, que foi o pior o pior momento da ditadura, né? Até é conhecido assim na literatura baixa, assim como dizia, como o Carrasca Azul, né? Garrasta Azul Médici. Pavoroso. E foi onde se organizou os órgãos de repressão da ditadura, de assassinar e matar. A questão do Cone Sul, né, que está até querendo voltar hoje também, eu fiquei até apavorado com a notícia que eu vi, de criar esse sistema de eliminação do Operação Condor. Operação Condor, eliminar todas as lideranças assim, populares, né?
na América Latina. E nesse tempo também as guerras de libertação nacional existiam na Ásia, na África e na América Latina, né? Era o período de destruição do colonialismo inglês ainda que existia, que os americanos deram continuidade. Mesmo sabendo que a Revolução Americana, entre aspas, assim, foi um fato extraordinário, né? A expulsão, conseguir estruturar um país e expulsar os ingleses da América, né? E tornar uma nação assim, que deu esperança a muita gente na época, né? De uma nação diferente, justa, igualitária, e os Estados Unidos se tornou O inverso disso. O inverso disso, né? O império, né? Dominando o mundo. E então, lá em Pernambuco, eu tive uma participação grande na agricultura. E eles criaram uma empresa agrícola no engenho de uma família que não atuava mais, era tudo destruído lá, tudo. E a usina Santa Terezinha era quem administrava esse engenho. Se eu não me engano, a Santa Terezinha era da usina Catende. Eu não tenho dúvida, eu não tenho alguma dúvida, mas eu... Era um negócio imenso, só o engenho em Porto Seguro era 1.000 e poucos hectares, né? Imenso. A gente andava de jipe, o Luciano comprou um jipe, depois comprou um motorzinho e eu fui a parte mecânica eu que ajeitei todinha, iluminei o engenho, né? A parte do arruado que ele chamava, sim, arruado, né? Da senzala antiga, né? Cheio de casinha de trabalhador, barracão, maior exploração existente. Eu fui dono de barracão para reinverter, sabe? Em vez de explorar, diminuir a exploração do trabalhador. Mas é uma estrutura tão feudal, assim, tão arraigada, porque você, se não vender de acordo com o processo mesmo, é o desconto feito na folha de pagamento. Na folha de pagamento, Tanto você cumpria aqueles chegavam para... Aí eu sempre fazia isso aqui com o pai, em 58, que tinha uma espécie de uma casa que ele fornecia. O governo, né, vinha as coisas da emergência, a farinha, açúcar, rapadura, não sei o que, nessa época era tudo. A alimentação do sertão aqui sempre é totalmente diferente lá da zona da mata, né? E eu dava uma rapadura, duas, acrescentava na cota de cada um, né? E o pessoal ficava feliz com isso mesmo. O pai, às vezes, chegava até a reclamar. Uma coisa que você falou, essa questão também da transformação rural, da reforma agrária, quando a gente estudava, aí a gente sempre tinha a fama de ser proprietário rico, mas não era. A propriedade da gente aqui é uma pequena propriedade. Bira, você defende isso, mas vocês não... Por que vocês não fazem nessa terra de vocês, a reforma agrária? Eu digo, porque já é feita naturalmente. Nós somos uma família imensa e quando chegar o processo de ser feita essa reforma agrária, os beneficiários já somos nós mesmo. E a discussão fundiária naquele momento, né, Bira? Se eu não me engano, a discussão que tinha era da limitação das terras em 100 alqueires, né? Era no máximo isso, né? Isso era uma questão que estava... E hoje, quando a gente vê, Bira, que são 20 mil CPF, né, que detêm mais de 50% das terras agriculturáveis do país, a gente fala, meu Deus do céu, né? E aí pavoroso, você vê, né? Pavoroso. E você vê a contradição nisso aí, né, Bira? Que esses caras que detêm boa parte do território de agriculturável, que a gente já sabe que não é quem alimenta, né? A gente já sabe que é quem não alimenta. Quem alimenta é a agricultura familiar. E aí, em contraponto, eles dizem o seguinte, tem muita terra para pouco índio, né? E sendo que hoje o número de indígenas é de 1.700.000, né, Bira? E aí é uma brincadeira isso, né? Essa coisa de fazer esse tipo de fala, né? Mas você não falou quanto tempo você ficou em Catende, quais foram as suas andanças por lá? 8 anos, depois desse período que passei a usina, ainda fiz o primeiro ano de contabilidade em Amaragi. Sim. E eu tenho até ali um texto, um professor de história, Dr. Plínio, um velhão, né, bem idoso, e ele dizia, acho que eu gostava muito dele porque ele tinha umas ideias boas, né? A gente já percebe assim de entrada a questão do simpatizante e quem é
quem tem a tendência progressista é o reacionário, né? E o doutor Plínio era excelente. Aí ele pediu para a gente fazer um texto, escrever uma dissertação sobre qualquer assunto que escolhesse, né? E eu lia muito a respeito de Calabar, né? Aí Calabar, patriota ou traidor, é o título que eu tenho. Ainda tem isso nos arquivos aí, né? E no fim eu discorria, contextualizava assim, achava e provava que Calabar era um patriota e não era um traidor, porque ele queria que a influência da civilização holandesa no Brasil traria frutos para nós como nação, para organizar e tudo. E o português é essa desgraça que a gente vive até hoje. Aí ele, quando recebeu, e eu já tinha medo assim, de fazer alguma coisa mais explícita, né, assim, justamente para a questão das investigações, porque a repressão estava ativa em todo canto. Onde teve conflito, principalmente lá na área de Catende, de Palmares, tudo. Que era região de ligas camponesas, né? Exatamente. Aí ele olhou para mim e botou 10. Aí na história do Brasil, Calabar é a pior figura que existe. Né? É, uma das figuras. Tal qual como Judas. Judas ainda está tendo uma defesa agora, porque era uma questão histórica, a função dele como traidor. Tinha que ter um traidor, podia ter sido ele ou outro. Mas tem toda uma discussão sobre o Judas, né? Que ele era de um grupo revolucionário, né? Pronto. E que ele achava que Jesus estava dando a senha para ele, para que o grupo dele pudesse fazer um levante, né? Tem toda uma discussão histórica sobre a presença dele, né? Nesse Por isso que Pilatos não queria matar Jesus, mas deixou lá aquele negócio de lavar a mão para lá, mas dizia, o que é que ele fez? Não tem nada que justifica a morte. Ele disse, não, mas esse aí, o Sinédrio, aquele negócio poderoso, né? Que era para matar de qualquer jeito, e ele achava que não era a solução. É interessante porque quem autoriza, né, quem incentiva, né, a morte de Jesus são os judeus, né? Pois é. E Jesus era palestino, né? A gente não pode esquecer, né, que é também tido como os indígenas daquela região, né? E até hoje sofre, né, com essa ação de um grupo, né, que na verdade são os sionistas hoje, né? É importante a gente fazer essa divisão, né, o que é o sionismo, né, e o que é o judaísmo, né, e é interessante como a gente vê um pensamento totalmente equivocado em relação, né, ao que é o cristianismo, né, é uma manipulação muito grande, mas enfim, não é esse também o nosso debate, foco. O nosso foco. Mas tem uma outra coisa, Bira, que é outro cruzamento nosso, assim, né, que você me mandou, né, o filme, e eu vi o filme ontem, né, o Praça de Guerra, né? Exatamente. E aí eu vi o GG ali, porque eu também morei em São Paulo. Você falou que saiu de Catende em 82, eu saí em 81 de Catende, adolescente ainda, né? E aí quando eu cheguei lá, eu envolvi na luta estudantil e tudo mais, e militei muito tempo na luta por moradia, né? E o GG é uma dessas figuras hoje em São Paulo de muita importância, enfim, né? E aí eu vi no filme, eu não sabia que o GG tinha participado junto com você, né? Então acho que é um outro cruzamento nosso que a gente tem. Então, Bira, aí eu queria que você falasse desse outro encontro nosso, que é essa proximidade, né, com o GG. O GG é daqui, é irmão do Chico César, a gente sabe, né? Mas fale aí um pouco e já aproveita e já vai falando um pouco também do que foi essa luta aqui, que você já tocou nela, mais do Capinhaçu, né? E queria que você trouxesse mais esses elementos para nós aí. O objetivo do Praça de Guerra, do documentário, foi justamente isso, era explorar essa história que não tinha nada escrito, assim, um livro eu sempre tentei, mas tem muito material aí que precisa ser compilado e transformado num livro, mas já eu achava que por conta da eficiência do pessoal da juventude não querer ler mais como a gente lia, que era melhor utilizar as tecnologias que existem agora, tipo podcast, tudo relacionado com a internet, que é todo mundo no celular hoje, né?
Mas o documentário é importante porque deixa fixada aquela parte da história. E a gente tentou juntar o pessoal que participaram na época, né? E conseguimos juntar Luiz Gonzaga, Gildásio, Edmilson, eu e João Salustiano Neto, que era o presidente do Centro Estudantil na época. E fizemos esse documentário que abordava justamente a história da guerrilha da Serra de Capinhaçu. E Luiz Gonzaga, na época, era simpatizante do movimento. O Luiz Gonzaga, por acaso, é o GG. Pois é. Aí ficou conhecido como GG no Sul. Aí a trajetória dele, muito Gildás, Ari foram para o Sul. Interessante, Ari foi capturado pela OBAN. Terrível naquele... E estava num monte de gente lá para ser investigado. E quando foi chamado, o cara abriu o dossiê dele e disse: rapaz, tu tá lascado. Você com uma ficha dessa aqui, rapaz, na Paraíba, e você ainda vem fazer merda aqui. Disse assim diretamente, né? Aí ele disse, pensou assim, olhava para ele e dizia, ele disse que ficou apavorado, estava certinho que não tinha escapatória. Aí sem ver, o cara disse, tá vendo aquela porta ali? Tô. Abra a porta e saia e nunca mais apareça aqui, participe de movimento político aqui. Deu liberdade a ele, no meio de uma turma que estava toda selecionada para ser investigada e era investigação pavorosa naquele tempo, né? A tortura funcionava adoidado. Mas GG continuou na luta e se envolveu na luta dos sem-teto, um sindicato lá, acho, que ele chegou a ser presidente ou vice-presidente. Eu participava da direção. Houve um envolvimento, alguma coisa que complicou a parte da administração dele. Houve uma morte. Ele falou isso assim, eu disse, mas rapaz, você passou por isso tudo, hein, Luiz? Passou. Aí ele foi suspeito nessa morte, teve que fugir para Venezuela. Passou um tempo lá com o Chaves ainda, parece que era vivo ainda. Na época eu já era Maduro. E passou um tempo e voltou. Voltou e continuou a luta de novo e foi que apareceu por aqui e a gente conseguiu fazer essa luta. Mas um companheiro de luta assim que sempre desde pequeno, de simpatizante, que a gente era um pouco mais velho, ele sempre foi fiel às tradições de luta, principalmente conciliando a resistência estudantil e com a resistência negra também, né? Sim. Da raça negra. Só assim, né? Eu acompanhei esse episódio aí do GG, sabe? Então, acho que é importante a gente também, né? Escurecer, né? Essa questão aí. Porque o GG, ele foi acusado de um crime que ele não estava no lugar, não tinha testemunho, não tinha nada. Nada. Né? E aí, aquele tribunal todo viciado, juiz viciado e tudo mais. E aí nós fizemos uma luta política para que o GG tivesse um julgamento justo. Aí, né, eles queriam prender GG preventivamente, é por isso que ele foi para a Venezuela. E aí, quando é mudado o juiz e tudo mais, aí o GG vem, e aí não tem prova contra ele, e ele é absolvido, né? Então, só para que as pessoas também saibam como é que foi esse período, porque a vida daqueles que lutam não é uma coisa fácil, né? Pois é. Não é uma coisa fácil. Aí, queria lembrar aqui um poeta do Paraná, né, que tem muita coisa boa que vem, né, do sul do país também, né, infelizmente tem um pensamento hoje mais predominante conservador, mas tinha esse poeta que é Paulo Leminski, que ele dizia o seguinte: na luta de classes, todas as armas são boas, pedras, noites e poemas. E aí a gente colocou esse quadro aqui e a gente queria que você explicasse aqui para a gente o que significa, o que significou, né, esse quadro. O que significa nessa luta que você travou?
estava aqui junto com esse grupo de pessoas e que se insere, né, nessa luta maior. O foco insurrecional se originava da seguinte maneira. Se conseguia os simpatizantes, eram congregados em reuniões e discussões, né, do que estava acontecendo na política recente a nível estadual, municipal, nacional e internacional, né? As últimas conquistas das forças de libertação e a criação do foco insurrecional era uma meta principal, baseado na experiência já de Che Guevara, né, que abandonou o governo cubano e se lançou na conquista da revolução, de transportar a revolução cubana, não ficar somente em Cuba, né? Discordava com Fidel nesse tempo. Eu acho que foi justo isso, porque se Fidel tivesse saído também, ele teria sofrido as forças de repressão fortíssimas naquela época, né? Tinha conseguido destruir Cuba, né? Ainda mais depois daquela questão da crise dos mísseis, né? Que quase a gente entra num hecatombe nuclear, né? Aí tinha a necessidade das armas também. Eu citei até aqui essa questão um capítulo de um livro do Vietnã, que a gente até levou esse livro para a Serra, que era Mãe Carabina e Suas Filhas. O Exército Popular de Libertação do Vietnã só tinha uma arma, uma carabina, que não tinha munição, não tinha balas. Eles fizeram várias réplicas dessa arma, de madeira, e fizeram o primeiro assalto a uma guarnição militar lá no Vietnã. E conseguiram armas de verdade. Essa foi a semente do Exército de Libertação Nacional, que evoluiu poderosamente e conseguiu derrotar militarmente a maior potência do planeta, pode-se dizer. Hoje não é mais, né, porque tem a Rússia e a China, e comprovadamente já a tecnologia chinesa e russa é superior ao poderio americano. O Império está em declínio, da mesma maneira que o Império Romano entrou em declínio. Mas o Império, quando está em declínio, hein, faz estrago. Perigoso porque eles têm... Mao Tse Tung dizia assim que o capitalismo é um tigre de papel, mas que tem dentes com armas nucleares, né? Aí é perigoso isso por isso, porque é tipo da coisa, você está num conflito de domínio mundial, né? E isso envolve outras forças tão poderosas que são subterrâneas, né? Pode-se dizer CNSK, Mossad, israelense, M19 inglês e serviço secreto, que são quem colocam, tiram e botam o governante no mundo todo, de acordo com os interesses dele, a influência do poderio dos neocons. Tem um cara muito bom que ele esteve aqui no Brasil há pouco, eu assisti todas as palestras dele, Pepe Escobar. Ele nasceu aqui no Brasil, em São Paulo, e ele milita pela Ásia, a África, ali tudo, conhece tudo, né? A Eurásia, a parte da Europa com a guerra da Ucrânia, aquele negócio tudo, o que realmente acontece ali, tudo, explica tudo direito. Pepe Escobar. Tem um programa até parecido com esse que a gente está fazendo aqui, que é Pepe Café. Excelente. Aí, nesse conflito de Gaza, fugindo um pouco aqui do coisa, mas é muito importante isso, porque quase ninguém sabe disso. Isso está restrito às forças de segurança tipo CIA e serviço secreto mais evoluído do mundo, que depois da resposta do Irã, que jogou centenas de mísseis, que ele desagregou as defesas pode avisar ali. De Israel, né? De Israel tudinho, e atingiu uma base dos F-35 de Israel e destruiu a base, e não sai essa história, né? E Israel, para se vingar, equipou um F-35 pela fronteira da Jordânia, com a bomba nuclear, para ser explodido em cima da central nuclear, de pesquisa nuclear do Irã. E quando saiu do espaço aéreo da coisa, a Rússia derrubou. Junto com as informações que a China captou, esse satélite tudinho, né? E isso demonstra a tecnologia do Rússia superior, junto com a China, né?
nessa questão da tecnologia, porque eles são capazes de destruir tudo. É tanto que numa discussão de Putin com a reunião na ONU, ele disse que se os americanos tentassem usar arma nuclear, eles não teriam tempo nem de piscar, né? Porque a resposta ia ser avassaladora, que a Europa sumia do mapa, né? E esse avião foi derrubado, ninguém sabe onde essa bomba caiu, se conseguir resgatar essa bomba. Só que era para criar um pulso magnético, né? Não sei se vocês sabem, a tecnologia da bomba nuclear, quando explode, ela apaga tudo. Aqui, não fica nada. E eles aproveitaram para destruir a central atômica, que eles estão achando que o Irã já tem a bomba ou tudo. Interessante, eles têm construído naquele tempo todo, e Golda Meir já queria usar na invasão, na Guerra dos 7 Dias, né? 7 dias. E não usaram, que os americanos frearam. A destruição de Israel, do poder árabe, da invasão árabe, aconteceu porque os aviões americanos trocaram as insígnias dos aviões de combate deles e botaram as insígnias dos aviões de Israel e atacaram as forças que vinham e destruir Israel de todo. Não tinha quem parasse aquele avanço, não. Só a Jordânia foi quem tentou naquela época se omitir, mas o restante. Então os porta-aviões americanos, vários deles, eram só saindo levas e mais levas de coisa com as insígnias de Israel. Isso é tudo comprovado na história subterrânea, assim, que a gente não sabe, né? Mas realmente aconteceu isso. E esse caso da explosão nuclear, se os russos não tivessem derrubado, a resposta do Irã ia ser tudo que eles teriam ia lançar, tudo ia pronto. Era o início da Terceira Guerra Mundial. Como Einstein dizia, que não sabe como será a quarta, só sabe que a gente vai usar pedras e pau, né? Não vai sobrar muita coisa, né? Aí, então, essa questão de GG, a gente, baseado com a inspiração, a gente criou esse movimento do Foco Guerrilheiro, né? 19 estudantes, baseado nas colunas de guerrilheiros cubanos, né? Que uma era comandada por Che e a outra por Fidel. Aí, criar isso aqui no sertão, né? Porque era essencial, porque a guerrilha urbana estava sendo sufocada. As forças da repressão se movimentavam muito bem lá e aqui no interior a gente tinha essa movimentação a nosso favor, né? E passamos 5 dias na serra, né? No início a gente levava as armas que existiam na época, né? Essa metralhadora que apareceu aqui com a capacidade de tiro, eu fiz baseado no princípio do funcionamento da metralhadora INA do Exército, que era justamente para a gente ter um poder de fogo, mas não consegui terminar porque nós fomos presos. Mas estava bem avançado, só conseguia dar um tiro só, não dava rajada, né? Mas só o fato da estética da metralhadora aparecer num grupo e chegar, você já era um ponto positivo, porque todo mundo tem medo de metralhadora. Então nós subimos, passamos o último dia, alcançamos o cume principal ali, pegamos era no meio nas férias de julho, né, ainda final de inverno, assim como agora, maio, junho, uma moção, né, que chama que a gente diz que a serra está cachimbando, Capinha-Sul está cachimbando, soltando envolta no nuvem, né? Que chegou um ponto que não podia nem acender fogueira nem nada, e a gente teve para escapar do frio e se abraçar, os 19 assim, debaixo de uma loninha que tinha para conseguir superar, fornecer calor uns para os outros e tudo. E no último dia nós descemos, depois dos objetivos cumpridos, né? Hasteamos a bandeira da foice e o martelo lá da serra e descemos. Aí nos dispersamos. A ordem era se dispersar sem chamar a atenção. Muita gente dizia, quem é esse pessoal? É os escoteiros, tinha um grupo de escoteiros por aqui, né? E nós ficamos todos. Depois desse período que tudo acalmou, aí apareceu no dia 10 de outubro,
de 69 e apareceu a história de um estudante morto no município, no distrito do Coronel Maia, que é aqui perto, faz parte do nosso município. Ele foi investigado tudo e depois, no dia 22 de outubro desse mesmo ano e mês, nós fomos todos presos. João Roberto apareceu morto em 10 de outubro e 22 de outubro nós fomos presos. 10 dias depois, né? Ou 12 dias depois. Aí teve uma investigação, né? Aí baixou aqui todo mundo, invadiram a casa do meu pai. Eu consegui fuzil com fuzil que o pai tinha ainda, que era, a maioria do pessoal tinha fuzil, um mosquetão, todo mundo, os proprietários. E eu vi a polícia cercando a casa, a nossa casa, lá pela parte de trás do açude, né? O açude estava cheio nessa época, ainda pensei em atirar lá, meter fogo na polícia, mas ia gerar um conflito que ia envolver toda a família. Tua família, né? Quando eu fui preso, o delegado chegou em casa, eu fui fazer um curativo no pé que eu tinha furado, lá debaixo de um cajueiro, limpando para até apanhar as castanhas. E o delegado chegou num jipe e ninguém percebeu, nem deu tempo eu sair do quarto. Aí, automaticamente, eu já peguei o revólver de pai na gaveta do guarda-roupa e decidi não me entregar mesmo. Aí era o tenente Newton, né, o delegado, e um soldado. E nessa época eu era forte, eu conseguia lutar com os dois, de uma vez que eles não tinham nenhum preparo físico. Né? Ou então executar, porque era uma das táticas que a gente usava, executar as pessoas que reprimiam o povo. Né? E esse delegado tinha uma fama má, uma má fama aqui na comunidade, na nossa cidade, perseguidor e tudo. E perguntando, Pedro, seu filho está envolvido com esse negócio aí, o juiz está querendo investigar, conversar com ele, tudo. Não é nada demais não, é só eu torcendo para o papai não acreditar naquilo. Mas pai ainda com o instinto paterno de defesa e de esperança, né, por conhecimento que ele tinha, assim, influência política e tudo, de se conseguir superar, aí me chama. Aí eu disse, eita, tá tudo perdido. E eu estava visualizando ele pela brecha da porta do quarto, né? Bem fácil, daqui para ali. Eu tirava no meio da testa como se eu quisesse executar. Mas aí depois da minha prisão, aí chegou Polícia Federal, chegou DOPS, e foi um pavor lá em casa. Desse período assim é um pouco apagado, porque eu não participei, já tinha sido transferido para Patos, de Patos para João Pessoa. Quando chegamos em Patos, o delegado, o comandante do grupamento da Polícia Militar de Patos era Tenente Cício, que já tinha estudado aqui no Dom Vital, no Colégio Dom Vital. E quando nós chegamos, ele disse, rapaz, vocês, uns estudantes, filhos de famílias boas, não sei o que, se envolver com aquele comunista safado. Isso tudo é culpa daquele Frei, né? O Frei Marcelino, que eles, por ser progressista, as forças de oligarca do município tentavam de toda maneira destruí-lo, né? Sim. Politicamente. Não tem nada a ver com o Frei Marcelino, não, tenente. Isso é parte da resistência do movimento estudantil, é aqui no Brasil, é no mundo todo, contra as ditaduras. Não, a culpa é dele, aquele padre foi quem contaminou, e começou besteira lá até não querer mais. Essa foi a fase pior que a gente passou, e depois transferência para João Pessoa, e chegar lá, encontrar Ari já preso também, eu e o presidente do Centro Estudantil, que era João Salustiano Neto, e no segundo dia, no terceiro, a gente escutava todas as pavorosas noites que nós passamos, acho que 5 dias ou 7 dias incomunicáveis, os presos da cidade que eram capturados, os ladrões marginais, torturados a noite todinha. Pá, não se valia da gente, até da gente eles se valiam. Os estudantes, acuda a gente, pedia comida a gente também, que sempre tinha comida mais diferente. E a sorte também porque o governador na época era João Agripino, que era da família Maia. E sempre estava visitando. E João Agripino estava aqui? Estava. A família Maia foi, então, daqui também, governante aqui, era oligarquia aqui. São 40 anos de dominação maia política aqui. Começou com meu trisavô, Benevenuto Gonçalves, que ele passou uns 20 anos aqui dominando. Nessa época era de cidade, depois foi Catolé, transformou em cidade, era vila, né?
tudo, e ele dominou até a prefeitura velha aqui, é o prédio da intendência, que chama, que funcionou muito tempo a prefeitura. O pai foi presidente da Câmara lá e as sessões eram na prefeitura velha. Esse prédio da intendência foi construído por ele, né? Benevenuto Gonçalves. E ele morava numa casa que ainda existe hoje ali, que é a coletoria. É uma casa assim toda ornamentada com azulejo que veio da França, daquele negócio tudo. Ele tinha um poder, era bem de vida, coronel, uma espécie de coronel também. Aí a gente ficou travado com essa luta política aqui também. E numa dessas pavorosas noites lá na delegacia de João Pessoa, eu fiz esse depoimento lá na comissão de anistia, lá na UFPB, e na hora que eu falei nisso eu desabei assim. Chorei, né? Era o tilintar do molho de chave do carcereiro que vinha abrir as celas. E isso era um sinal assim que algo terrível ia acontecer, né? E ele justamente chegou no canto que nós estávamos, abriu e disse: "Quem é o Biratã?" Disse: "Sou eu." O delegado estava chamando, a gente estava escutando os gritos pavorosos do cara sendo torturado. E foi a primeira vez e a última que eu vi o pau de arara, o famoso pau de arara. Aí pode vir sem camisa mesmo, o delegado está chamando. Aí eu já saí, já me despedi de Neto, tudo, e digo: "Eu vou morrer com o primeiro que eu pegar, não tem alternativa não." E tem um depoimento daquela que foi libertada junto com o embaixador. Ela fala num militante lá também que ele era impetuoso, né? Assim, ele respondia aos interrogadores e ele revidava, né? Ele não tinha um comportamento de passividade, assim, não. Ele revidava, aí é que os caras aproveitavam e baixavam o cacete dele. E eu fiquei assistindo até o cara ser tirado do pau de arara, caiu de cabeça para baixo, já tinha vomitado tudo, que você girando assim, tudo que tem no estômago sai, e se levantou tombando tudo, e caiu por cima de uma pia que era utilizada pelos policiais, investigadores lá, lavar as mãos, tudo, e quebrou a pia. Aí foi que despertou a ira deles também, e quebraram pá na pia. Botaram assim, como se diz, era tapa para um canto, morro para outro, tudo. Aí o delegado foi e virou-se para mim e disse: "Opa, tudo bem?" Eu digo: "Eu acho que não está não, né, senhor delegado?" Ele: "Para que você trouxe ele?" "Não, foi o senhor que mandou?" Ele disse: "Não, não era esse não, era outro lá." Ele usou um álibi, um negócio lá, só para ver, assim, para ser que era uma tortura psicológica, né? Para eu presenciar o fato assim. E na hora que a polícia, depois com 2 dias, a Polícia Federal chegou para tirar a gente, para levar para lá e fazer um interrogatório, e tinha que assinar um termo lá e tudo. Ele disse: "Não, rapaz, vocês vão levar ele, esse daí viu como é que a gente age aqui, se deixar ele aqui mais uns dias, eles viram falar até o que não sabia aqui. Esse daí viu, não foi? Você não viu lá o fato, o negócio lá, como é que a gente age?" Aí eu fui inventar de dizer: "Eu vi e acho que para uma pessoa que veste um uniforme, como o senhor estava, é uma ação degradante e desumana." Tudo aí ele aproveitou, deu uma escrachada em mim. "Comunista safado, eu queria ter quebrado você no pau." Aí eu já silenciei, não contestei nada. Aí também já com a confiança que a gente já estava no período de transição da Polícia Civil, né? Ou sei lá o que era, para a Polícia Federal. E lá foi a fase dos interrogatórios. Seu último depoimento realmente, né, mexe comigo, acho que vai mexer com muita gente que está acompanhando, né, que vai acompanhar, né, esse videocast, porque realmente quando a gente vê, né, que as pessoas são submetidas pelo Estado à situação violenta e degradante, realmente nos indigna, né? É por isso que a gente tem que dizer sempre, né, Bira, ditadura nunca mais, né? Verdade. Ditadura nunca mais. Isso é importante. E aí, Bira, a gente também já começa a se encaminhar para os nossos finalmente. E a gente tem pedido, né, para as pessoas trazerem também memórias
objetos significativos, né, na sua história de vida, né? E aí você trouxe essa caixinha aí, né, que a gente já sabe mais ou menos o que é, mas fale o significado dela para nós aí. Meu neto chama a Caixa do Tesouro. Essa caixa pertenceu a meu bisavô, João Alves da Silva. Ele, não sei se ele trouxe do Acre isso, ou era, fazia parte dos apetrechos dele. Ele, nos períodos das grandes secas, ele formava grupo de pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, e saíam daqui a pé para Fortaleza, para Alexandria, né, onde a linha de ferro passava aqui perto, ou então para Patu. E pegava o trem e iam até Fortaleza, e de lá eles embarcavam no vapor, que eles chamavam, né? Entrava pela foz do Rio Amazonas e subia até o Acre. E lá tinha os campos de seringais, né? Que eles trabalhavam na extração da borracha, porque a borracha tinha um grande valor, que logo depois de estourar a guerra. E o único canto que existia a borracha mesmo era no Brasil. Depois foi contrabandeada para a Indonésia, para lá tudo, e o Brasil perdeu a capacidade. E no meio das coisas dele, eu consegui resgatar essa caixinha, que era onde ele guardava rapé e os papéis de cigarro, tudo, os documentos, tudo. Tinha 2 caixinhas dessas, uma maior que meu pai usava quando ele começou a estudar aqui, que tinha uma azeiazinha, e eles iam a pé daqui para a cidade, né? Pertinho, 1,5 km mais ou menos. E no meio do caminho, que era uma trilha só na mata, nessa época, ela fazia um ruídozinho rico assim. E eles tinham medo de raposa e onça nessa época, e além do papa-figo, que era o famoso papa-figo, que a gente nunca sabia entender assim, o que era o papa-figo. Papa-fígado, né? A gente chama papa-figo. Que era justamente arrancar o fígado das crianças e usar para tentar curar a lepra, né? Sim. O mal de Hansen. Era uma na fantasia do povo, ninguém sabe como se era verdade ou não. Existia esse pavor enorme do papa-figo, as crianças. E a raposa e a onça, que ainda existia, as onças vermelhas aqui, a raposa até hoje tem por todo canto, a gente vê atropelada nas pistas, né? E ele lubrificava com cuspe a azeia da maletinha maior para não fazer o ruído e chamar a atenção da raposa, né? Ele dizia que era uma tensão grande nesse período do trajeto da coisa. E eu juntei as moedas, tudo que eu tenho também das minhas partes, e dei continuidade aos arquivos, ao tesouro familiar, como diz meu neto Theo. E até hoje eu mantenho com muito orgulho. Interessante que eu resgatei de um primo meu, que já estava nas mãos de um amigo meu, Areonildo Maia, né, que era um companheiro, ainda está vivo, mora em Natal hoje. E ele resgatou desse primo meu por um maço de cigarro Hollywood. Naquela época a gente fumava Hollywood. Quando eu cheguei lá, a gente ia escutar, ele tinha um quartinho lá, que todo mundo era doido para ter esse quartinho na sua casa, onde tinha um som, as últimas novidades de rock, de música popular brasileira, de protesto, de MPB mesmo. E a gente escutava, além de estar envolvido também nessa época, todo mundo fumava a cannabis, a sativa, né, e a marihuana. Era comum na sociedade e não era proibido nem nada. Depois foi que foram elaboradas as leis mais severas, assim. E ele tinha trocado já com Areonildo essa maletinha. Quando eu vi, eu disse, essa maletinha do meu bisavô, rapaz, tá fazendo o que aqui? Ele disse, foi fulano que me deu. Não acredito não, eu quero essa maleta. Aí eu tinha um disco do
de quem, não me lembro, já tentei ver no depoimento esse disco. Porque tinha dois, tinha uma réplica. Era um livro de um grupo americano, era inglês, que ele gostava muito. Ele disse, Bira, eu lhe dou a maletinha e você me dá o disco do Kiss, parece, ele não era Kiss, mas que já era mais moderno. Aí até hoje eu tenho e mantenho com muito prazer essa história de Pai Janjão. Que pai dizia que ele era um sábio. Tudo que ele passou para pai disse que comprovou na prática assim, que ele tinha uma experiência de vida imensa, né? Era um dos construtores da nossa família. De descendência, a gente tem a família, a nossa descendência do lado dos bisavós é Gonçalves da Costa. João Alves da Costa, Isabel Alves da Costa. Até o nome da nossa propriedade aqui, antes de pai morrer, já foi desmembrada. Era Fazenda Santa Isabel, porque ela era muito devota da Santa Isabel. E o nome dela é Isabel. Construiu todo esse patrimônio assim, com essa história da família. E esse sofrimento das secas, que foi comprovado que a maioria dos nordestinos, quando a seca piorou mesmo de uma maneira tal que começou a morrer, não só o gado dos animais, começou a morrer gente também, no trajeto de ir a pé para Fortaleza para buscar socorro. A única opção que tinha secado tudo, não tinha os açudes grandes que tinha, eles só foram feitos a partir de 1932, os açudes grandes. E tem fotografias agora que eu já consegui resgatar na internet de centenas de pessoas nas margens da estrada de ferro, tentando chegar em Fortaleza. E em Fortaleza eles se organizaram uma barricada humana para evitar dos nordestinos, que todos nós somos nordestinos, os paraibanos, vítimas da seca, né? Que iam assim, em um estado de desespero total, perdendo filho, além já tinham perdido todos os animais, os filhos, os parentes, tudo. E ainda chegava lá e não tinha apoio, não ia, tinha a repressão, né, para não evitar, porque ia congestionar. Sim. Tempos, né? Todo esse processo que a gente sofre, né, hoje, né? Faz parte, né, também. É histórico, né? De tudo que aconteceu conosco, né? Nesse processo de invasão, de exploração, destruição, né? Nós precisamos compreender a história, né? Essa memória, né? Essas existências, essas violências, né? E, infelizmente, nós vamos aqui agora já nos encaminhando para o final, né? E aí, tem uma coisa que a gente tem pensado muito, né, Bira? Que o capitalismo nos jogou nessa vala, né? Nesse abismo, né? A gente já foi empurrado do abismo, né? E aí a gente tem pensado muito, né, Bira? Que o futuro... ele é ancestral. É ancestral por quê? Porque é possível a gente ter uma convivência com a natureza, né, Bira? A gente repactuar essa relação com a natureza, né? Compreender que a gente não pode pensar o planeta ou o universo como sendo o ser humano absoluto, né? Submetendo outros seres vivos, né? Que a gente pode ter uma convivência com a gente, entre nós, né? Uma convivência mais fraterna, mais solidária, né? Mais igual. Por isso que a experiência, né, dos nossos ancestrais e a nossa relação com a natureza, ela tem que ser algo que a humanidade busque, né? Exatamente. Então, é por isso que a gente fala, né, que o futuro é ancestral, né? O futuro não é isso que apontam para a gente e a gente também não pode naturalizar que esse futuro vai ser de destruição, né, Bira? A gente precisa também, né, sonhar com a outra possibilidade. A utopia, ela tem que se colocar no horizonte de novo para a gente.
não só para a gente, né? Principalmente para as novas gerações, né? Ela é quem nos faz caminhar, né? Ela nessa busca. Exatamente. E aí eu queria, com toda essa sua caminhada aí, Bira, eu queria perguntar para você, para a gente ir encerrando aqui, qual é a sua esperança? Qual o esperançado Bira? Eu gosto muito de citar Sartre, né? Jean-Paul Sartre. Ele sempre dizia, vivemos na esperança, né? E isso é fundamental, assim, porque até hoje mesmo a gente, mesmo que tenha lutado tanto, que tenha vencido, tenhamos tido vitórias, né? Grandes vitórias populares, hoje a gente ainda vive num sistema que deixa muito a desejar, né? Permanece a exploração desenfreada, né, do capital. E às vezes eu fico pensando também assim, por que, rapaz, por que isso, né? Por que esse castigo imenso que a humanidade vive, passamos por ela, né? Por que nós merecemos isso, né? E vem o pensamento também, uma vez que discutindo sobre religião aqui, eu falei com um pessoal evangélico que vinha e eu perguntei por que Deus, quando criou o ser humano, ele sabia de tudo, ele sabe do futuro, ele enxerga tudo, ele é o criador do universo, segundo a religião cristã, o nosso Deus poderoso. Ele, quando viu que Caim matou Abel, ele tinha dado para ele perceber que a humanidade, da maneira que ia ser com essa informação genética que a gente tem, que só ia gerar desmantelo. Depois disso veio o dilúvio, né? E depois Sodoma e Gomorra. Uma forma de destruição também que ele fez para corrigir distúrbios assim da humanidade. Aí eu penso também, quem pôs dentro de nós essa pecha, esse ódio destruidor que a gente tem, essa capacidade de destruir o nosso companheiro, nosso semelhante, o nosso ser. E a gente vai viver até quando com isso? Muita gente acha graça e tudo, que eu disse minha esperança, uma das minhas esperanças são os extraterrestres, porque eu acredito profundamente que nós não vivemos só no universo. Existem civilizações imensas nesse imenso universo que a gente povoa, que tem capacidades superiores às nossas, né? Isso é combatido freneticamente pelos órgãos de desinformações para forçar ninguém a acreditar nisso, porque se isso acontecer e for comprovado, toda a estrutura histórica da humanidade, as religiões vão ser alteradas, né? Porque esse mito da Gênese, da Bíblia, de outras civilizações todas também, vai ser tudo alterado, porque realmente está sendo comprovado que a gente a gente foi visitado aqui por habitantes com 25, 30 mil anos atrás, né? A história que a gente tem registrada do paraíso, no máximo chega a 6 mil anos de idade, né? Quando se coloca a questão do Velho Testamento e tudo, a criação do ser humano, né? E que até hoje as aparições estão se amiudando, como se diz na linguagem popular, e que existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia possa imaginar, né? Eu acredito profundamente ainda no futuro da humanidade. A luta política revolucionária que a gente fez, se tivesse que fazer agora com esse retrocesso político que a gente tem, eu mesmo já estava pronto para me despedir da família e entrar na luta, na clandestinidade de qualquer maneira, tudo, mas continuar a lutar pelo Estado democrático de direito, pela democracia, pela liberdade. Bom, Mira, muito obrigado mesmo, né? Para mim, realmente o seu depoimento de vida, né? Sua história ela é muito significativa para nós, né? Saber da sua origem, da origem da sua mãe, né? Saber dessa ligação que você construiu, né? Tem um episódio que você me falou, que é quando você encontrou
os Tabajaras e os Potiguara, e quando você contou essa história, imediatamente o cacique falou que você era Potiguara, né? Então, isso é muito significativo, né? Esses caminhos da sua luta é também para a gente, né? Uma constatação de que nós estamos em todos os lugares, nós estamos em territórios indígenas, nós estamos nas cidades, nós estamos produzindo conhecimento, nós estamos no cotidiano das pessoas, né? Nós estamos aqui, sempre estivemos, né, Bira? Sempre estivemos. Então, esse seu depoimento é muito importante, porque vai dando consistência para essa investigação, para essa pesquisa que nós estamos fazendo no videocast com Cocá ou Sem Cocá, que é uma arqueologia, né, das memórias, né? É isso, a gente está fazendo esse trabalho do arqueólogo, tanto com os objetos, né, como com revolver a terra, né, de cima daquilo que está escondido, que está apagado, que está adormecido, né? Então, Bira, queria agradecer demais você, mesmo, né? Mesmo, né? Eu sei que a gente vai se encontrar mais vezes, né? Muito mais vezes. Eu tenho avante, companheiros. Eu tenho essa convicção, assim. Tem pessoas que a gente gostou de encontrar e vai reencontrar, e dessa nossa ligação coletiva, né? Mesmo sem a gente saber e mesmo a gente se descobrindo, né, nessas ligações que a gente tem, né? Então, brigadão, Bira. E aí a gente vai para o próximo episódio do Com Cocá ou Sem Cocá. Até mais.